campanhas ficam na nossa memória? Nike, Dove, Coca-Cola, o que eles têm por trás que fazem a gente ficar viciados nesses conteúdos? Hoje, nesse vídeo, eu vou destrinchar esses comerciais e mostrar como você consegue aplicar as estratégias nos seus conteúdos. Mas antes disso, vamos às diretrizes do YouTube. Pô, se inscreve aí, meu, é de graça. Eu sou Julia Becker, atriz publicitária, criadora do método Conteúdos Magnéticos, e se você está assistindo esse vídeo é porque foi atraído pro lado magnético do digital. 3, 2, 1, ação! Já trouxe minha dose magnética pra gente bater esse papo. Pra você que não conhece ainda, meu seguidor novo no YouTube, a nossa famosa dose amarga é uma xícara de café, mais conhecido como vergonha na cara. A gente toma todos os dias logo pela manhã e consegue um perfeito desempenho ao longo do dia. Simbora ao que interessa. Primeiro de tudo, uma história muito bem contada. Essas campanhas têm por trás a arte de contar histórias. Vamos começar com um exemplo aqui. Quem lembra do comercial do Boticário do Dia das Mães? Eu tenho certeza que você lembra porque eu assisti 2 vezes e chorei as 2 vezes. O que tem por trás desse curta-metragem que emociona tanto? Uma história real, abordada de uma forma tão sensível, fazendo analogias, trazendo a relação entre mãe e filho como uma tormenta. Então eles retratam esse curta-metragem dentro de um barco, e à medida que eles vão se reconciliando, a tempestade vai se acalmando. Então eles trazem elementos visuais para fazer você não só ouvir a grande mensagem da marca, mas visualizar e se enxergar nesta posição. Mas eu ainda não sou mãe, mas você é filho. Então você com certeza já passou por algum momento de desespero e de tormenta com a sua mãe. E olha como ela te amarra de uma maneira rica com essa narrativa. Beleza, Julia, mas eles utilizaram de conceitos do audiovisual incríveis, fenomenais. Sim, mas você não precisa disso para contar uma boa história. Você pode fazer em comerciais, em vídeos de apenas 30 segundos. Pensa comigo, qual estímulo você quer gerar ao seu público? Você quer gerar uma atenção? Você quer gerar um desejo? Você quer quebrar uma objeção? Você quer que eles se sintam confiantes para começarem a criar conteúdos de verdade? Por exemplo, esse é o meu caso. O que você quer transmitir para quem te assiste? Então a gente consegue trazer essa intenção dentro dos conteúdos. Você pode trabalhar com analogias que facilitam o entendimento ou pode também trabalhar com outro estímulo, que é o que a gente vai falar agora. O humor. Mas lembre-se, o roteiro é a alma do conteúdo. Você precisa entender o início, o desenvolvimento, o fechamento. Você precisa fazer esse deslocamento da audiência junto com você. Ela tá no ponto A e você leva até o ponto B. O roteiro é a alma do negócio. Você não precisa ter todos esses artefatos audiovisuais para conseguir contar uma boa história. Você pode simplesmente sentar a bunda no chão, no seu tapete e fazer um vídeo. Contar e envolver, mas aí a gente parte do princípio, o que você quer que a sua audiência sinta? Vamos dar um exemplo prático com o meu público. O meu público é de criação de conteúdo. A grande dificuldade é falta de criatividade, não saber escrever um roteiro, não saber fazer síntese da ideia. Então a gente acaba sendo muito prolixo, pensando em milhares de coisas e não consegue enraizar apenas uma para trabalhar até o final. Então eu pego essa dor logo no início, me uso como uma representação dessa dor, me coloco no lugar da minha audiência, no meu desenvolvimento eu trago como ela pode fazer isso através do meu método e dentro do fechamento eu mostro a ela, chamo a ação e a coloco em movimento. Tá, agora que você aprendeu esse método, agora que você ouviu esse conteúdo, o que você está esperando para colocar em ação? Então o meu conteúdo é gerar movimento a quem assiste. E você? Qual que é o seu objetivo dentro do teu perfil? Agora o segundo estímulo, que é o humor. Não, você não precisa fazer a outra pessoa chorar para ela se envolver com você. Você também pode fazer isso com mais leveza através do humor. Um grande exemplo é esse comercial do refrigerante Fizz. Eu achei que eles foram geniais com essa sacada. 50% menos açúcar, 50% menos marketing. Porra, genial! Vamos falar a verdade? Quando você pensa em refrigerante, você não pensa em Fizz. E o motivo é muito simples. Fizz contém menos marketing. Então a gente não vai chamar a campeã do reality para dizer que Fizz contém 50% menos açúcar. Vendo o mercado em que eles estão inseridos, com grandes marcas, grandes nomes que apostam milhões em marketing, eles reduziram os custos, foram direto ao ponto, com clareza para o público e trouxeram essa identificação. E eles conseguiram trazer a mensagem com uma simplicidade.
gerando humor. Isso não só gera conexão através do humor, como posiciona a marca no mercado. Ou seja, esse é o posicionamento dela. Ela não precisa investir tanto em marketing, ela é autêntica e simples, ponto, ela é direto ao ponto. Ela é 50% menos açúcar, 50% menos marketing. Eles quebram a expectativa, porque o consumidor já espera que algo seja vendido para ele. Então ele já está esperando o comercial com diversas estratégias de persuasão e eles foram simplesmente direto ao ponto, rompendo aquela tradição das outras marcas e fazendo também referências ao que as outras utilizaram. Vocês percebem que eles usam um mascotinho, né, o bonequinho ali para representar, eles não precisam disso, faz referência a Dolly. Você percebe que eles usam a pipoca com guaraná, a pipoca com refrigerante, para falar que eles não precisam falar que Fizz fica bom com pipoca. Então eles fazem referência a Guaraná. Eu acho que quanto mais simples a ideia, mais inteligente ela se torna, porque você não precisa de tantos artefatos, senão o humor, para gerar conexão. E claro, passar sua mensagem. E você pode aplicar isso nos seus conteúdos usando o inesperado. Ao invés de ir pro óbvio, você pode fugir dele, trazendo algumas analogias. Por exemplo, nós fizemos um comercial para Forever Liss. O meu público não é um público que consome beleza, eles estão ali para consumir conteúdo. Então, como que eu poderia inserir na cabeça deles o produto Forever Liss? Primeiro de tudo, eu usei do humor. O meu processo criativo para construir essa campanha foi o seguinte. Eu tinha lá como briefing que aquele produto pequenininho, ele combatia o frizz, então ele era muito potente. E eu falei, como é que eu vou vender para minha audiência se a criação de conteúdo, o que tem a ver? Então o meu público, ele não tinha consciência de que precisava daquele produto. O nível de consciência deles era baixo. Eles não estavam buscando, então é muito mais fácil vender para quem não está buscando aquele produto. Então a minha estratégia foi brincar com a semântica, o significado das palavras. E o caminho que eu encontrei com a palavra frizz foi o ditado popular, é de deixar o cabelo em pé. Então, eu coloquei o produto como protagonista logo em seguida. Eu não aguento mais trabalhar com digital, chega, desisto. E foi exatamente assim que eu me senti depois de ouvir as 3 coisas que quem trabalha com digital já ouviu. Versão brasileira, Julia Richards. É um videozinho rápido, gravando hoje, você consegue me entregar amanhã de manhã? É de deixar o cabelo em pé, né? Aquele vídeo lá que a gente gravou na vertical, será que tem como deixar na horizontal agora? É de deixar o cabelo em pé, né? Será que tem como fazer uma alteração? É só trocar música, é rapidinho. É de deixar o cabelo em pé. Existem pessoas que buscam uma combinação entre tempo, qualidade e dinheiro, mas vamos esclarecer alguns pontos. Se a sua busca for por extrema qualidade, é preciso aceitar o prazo, afinal, qualidade se constrói. Mas se você quiser rapidez, vai ter que abrir mão de uma parte dessa construção. Mas se quiser um projeto mirabolante e diferente, não espere por preços iguais. Bem, a escolha é sua, pagar o preço ou optar pelo valor. Corta, errou! Existe um produto sim que te proporciona preço, efetividade e em segundos. Olha seu bolso, vai! Tem situações que exigem além de paciência, mas de um outro aliado. O modelador Show Frizz, que fortalece e reduz instantaneamente cabelos arrepiados. Uma solução inteligente que cabe no seu bolso. Literalmente. Bicho, isso aqui é de deixar o cabelo... Não mais. Bem, não te assegura dos problemas, mas pode te deixar preparada para encará-los. Forever Liss. Carregue em sua cabeça apenas ideias. Quais são as situações que deixam a minha audiência de cabelo em pé? E aí eu vim no comportamento. Um cliente pedir alteração de música. O cliente pedir para mexer no design depois de horas fazendo. Então eu peguei 3 situações pontuais de dificuldades do meu público e coloquei a Forever Liss como solucionador daquele problema, que é o frizz. Ou seja, essas situações te deixam de cabelo em pé. Mas eu tenho um produto aqui que não vai solucionar o seu problema, mas vai te deixar preparado para encará-los. Esse foi o plot twist. Coloquei o produto como protagonista, solucionando aquela certa dor. Então a grande sacada foi o humor. E é muito importante que a gente se ligue no ticket do produto. Por exemplo, ele era um ticket baixo, de mais ou menos R$30. Então eu não poderia causar tanto afastamento, tanto pensamento, eu não precisava fazer a minha audiência pensar muito. Eu só precisava de uma sacada, porque a decisão de compra era rápida, porque o produto era mais barato. Então foi esse caminho que eu encontrei para vender Forever Liss dentro do meu perfil. E você pode se inspirar para fugir do óbvio também. Brinque com analogias e procure o significado das palavras. Isso vai trazer mais sentido ao seu vídeo. Vamos pro próximo. Terceiro ponto, a força das imagens. Vamos falar agora de Apple. A Apple é mestre quando o assunto é visual. Pensa no comercial Think Different ou no mais recente Shot on iPhone.
São vídeos simples com falas curtas e direto ao ponto. Então eles conseguem prender essa atenção porque a grande força está ali no seu visual. Você não precisa de muito texto, não precisa falar demais. As imagens falam mais que 1000 palavras. Por exemplo, a grande promessa deles era mostrar que você poderia fazer uma grande produção cinematográfica com um celular que você tem em mãos. Então eles não precisaram falar isso, eles mostraram. Então como você pode gerar esse envolvimento com o seu público através das imagens, através do visual? Você pode trabalhar os enquadramentos, uma iluminação. Por exemplo, se você quer gravar um vídeo sobre produtividade, procure um lugar mais amplo, um lugar mais limpo, um lugar mais aberto, mais claro. Não faz sentido a gente falar sobre produtividade com setup bagunçado, a não ser que você queira causar uma dualidade, causar essa estranheza, esse contraste e depois mostrar a realização de uma pessoa organizada. Mas caso contrário, se você quer falar sobre produtividade, tenha um ambiente que seja coerente com o seu tema. Por exemplo, esse é um vídeo de YouTube, é um vídeo mais longo, então a gente vai fazer esse bate-papo num lugar confortável. Eu não vou ficar em pé, por exemplo, para não gerar esse desconforto de você, ai meu Deus, ela não vai sentar, não, ela tá em pé o tempo inteiro, então será que eu saio, será que eu saio? Os nossos movimentos, os nossos gestos também falam mais que 1000 palavras. A gente precisa entender que o visual conta, mas a linguagem não verbal também. O que você transmite enquanto você não fala? Quarto ponto, chamada para ação que funciona. Agora fala para mim, o que todas as campanhas da Nike têm de tão poderoso? Um convite assertivo. Just do it. Ponto. Isso é muito mais que um slogan, isso é uma convocação. O público não só consome isso, mas participa dessa ideia. E você pode trazer esse movimento também na sua audiência. A dica é clara, trazer algo prático para a audiência logo após o seu vídeo. Então, por exemplo, se você fala sobre produtividade, como você vai finalizar esse vídeo para gerar esse movimento na sua audiência para ser mais produtivo? Qual dica prática, qual ensinamento prático que você vai dar, entregar nas mãos dele e falar assim, pronto, agora vai agir, eu já fiz minha parte, agora é a sua. Enquanto você não agir, você não vai ver melhoras. Então a gente precisa causar esse senso de movimento no nosso público, sempre no final dos nossos vídeos. Porque isso faz você ser lembrado, não como um conteudista, mas como um criador que gera movimento. Como uma pessoa que gerou movimento na vida de outra. E você pode fazer da maneira mais simples possível. Então agora você já sabe o que tem por trás dessas grandes campanhas que não saem da nossa mente. Estratégia, conexão e emoção. Agora é com você. Deixa aqui nos comentários pra mim qual é a estratégia que você já tá ansioso pra aplicar no seu vídeo. Agora um papo mais íntimo aqui entre nós. Se você estiver curtindo esse vídeo e quiser mais dicas pra crescer como um criador de conteúdo magnético, é só se inscrever, acionar o sininho, que eu vou aparecer aqui de novo pra você. Fechou? Te vejo no próximo episódio. Beijo!